Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. O tema que me traz à tribuna hoje é um tema complexo, é um tema difícil de a gente entender, mas muito presente na vida de todos nós, na vida das pessoas. E eu gostaria hoje de falar para aqueles que estão me vendo pela TV Senado e me ouvindo pela Rádio Senado. É o tema da energia elétrica. Quando acendemos uma luz, ligamos um chuveiro, quando acessamos um rádio, um aparelho de som, de TV, nós estamos usando energia elétrica. E esse tem sido um tema muito debatido, noticiado nos nossos meios de comunicação, sobre uma possibilidade de termos novamente, como tivemos em 2001 e 2002, um racionamento de energia. E eu queria falar um pouco sobre isso e sobre as confusões que estão sendo feitas em relação a estresse hídrico que nós estamos tendo nesse momento, despacho de energia térmica e também da MP 579, que antecipou a prorrogação de contratos de energia. Isso tudo tem sido misturado e tem se dado, ou se vendido, ou se dito ao país que nós teremos uma crise de energia, que nós estamos prestes a ter um racionamento ou prestes a repetir o que nós tivemos em 2001 e 2002. Queria dizer que isso não é verdade. Nós não estamos prestes e nem perto do que aconteceu em 2001 e nem em 2002. Nós não temos e não teremos um racionamento de energia. Por quê? Em 2001 e 2002, nós tínhamos duas situações que nos levaram a ter o racionamento, a termos primeiro o apagão e depois o racionamento. A primeira, um desequilíbrio estrutural do sistema, ou seja, nós não tínhamos energia sendo produzida nesse país, portanto, nós não tínhamos como distribuir energia e nós também não tínhamos linhas de transmissão e não tínhamos um sistema integrado. Então, nós não tínhamos energia, nós não tínhamos capacidade de transmissão, nós não tínhamos condições de despachar a geração que existia no Sul para outras regiões do país. Nós tínhamos uma restrição forte de despacho e sem geração. Por que isso? Porque nós não tínhamos investimentos, ou seja, a forma como o sistema era estruturado não dava garantias aos investidores de investir na geração de energia, porque investia e não sabia se ia ter para quem vender, porque não era obrigada a contratação das distribuidoras. Quando nós refizemos o modelo, que é então ministra Dilma Rousseff, hoje nossa presidenta, dirigiu o Ministério de Minas e Energia, quando nós refizemos o modelo para que nós reformulássemos a estrutura ou tirássemos do desequilíbrio estrutural a situação de energia, nós tivemos muitos investimentos no Brasil, que hoje nos levaram a ter uma geração de energia que nos dá a segurança de suprir a demanda. Só para se ter uma ideia da redução dos recursos alocados no segmento elétrico, enquanto na década de 80 a média anual de investimentos foi de 12 bilhões e 600 milhões de dólares, na de 90 o montante caiu para apenas 6 bilhões e 500 milhões de dólares. Significa que de uma década para outra o investimento médio anual foi reduzido à metade. Entre os anos de 95 e 98, ou seja, no primeiro governo de Fernando Henrique, foram acrescentadas anualmente a capacidade de geração apenas 1.590 megawatts em média. No período de 95 a 2000, que antecedeu o racionamento, 2.200. Nesses 11 anos de governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós acrescentamos por média por ano 4.000 megawatts. Outra falha evidente detectada no modelo anterior foi a incapacidade de promover a construção de linhas de transmissão capazes de integrar os sistemas. E a prova maior disso foi quando o país assistiu, em 2001, o insólito espetáculo de usinas do Norte e do Sul vertendo água sem geração de energia que deveria ser transmitida para o Nordeste e para o Sudeste. A expansão das linhas de transmissão média por ano no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique foi de apenas 600 quilômetros por ano. Nos 4 anos seguintes, foi de 2.000 quilômetros. Nos 11 anos de governo do presidente Lula,
e da presidenta Dilma, nós expandimos, em média, quase 4 mil quilômetros de linha de transmissão. Apenas no ano passado, nós fizemos 9.900 quilômetros em linhas de transmissão. As diferenças são muito evidentes. É por isso que nos permitem afirmar com segurança que o nosso sistema é confiável. Ou seja, o modelo foi refeito. Hoje nós temos 126 mil megawatts de potência instalada contra 80 mil que nós tínhamos em 2002. E temos 116 mil quilômetros de linha contra 73 mil em 2002. Portanto, suficientes para o escoamento da energia do país aos centros de consumo. Quero dizer, senhor presidente, senhores e senhoras senadores e senadoras, que é importante deixar isso claro, porque não há semelhança com o que aconteceu em 2001 e 2002. Nós não temos hoje um desequilíbrio estrutural. O que nós temos semelhante àquele período é uma situação conjuntural, ou seja, uma baixa afluência hídrica, até mais severa do que naquele período. Se nós não tivéssemos essa infraestrutura que eu relatei aqui, nós já estaríamos numa situação de racionamento. Mas graças à retomada do planejamento, à realização dos leilões de energia, as determinações feitas pelo governo do presidente Lula, pelo governo da presidenta Dilma, hoje, mesmo tendo uma situação hídrica, um estresse hídrico, uma situação difícil, nós não corremos risco de racionamento. Aonde que entram as térmicas, pelas quais tem se causado muita confusão e tem sido misturado esse tema com a edição da MP 579 e depois a sua conversão na Lei 12.783. O aproveitamento do potencial hidrelétrico confere uma importante vantagem competitiva ao Brasil, porque as usinas hidráulicas representam fonte limpa. É importante dizer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, que 84% da nossa geração elétrica no Brasil é de hídrica. Isso é limpo, geração de energia limpa. Apenas 14% é térmica e outros 2% de energia alternativa, eólica, energia solar. Então, nós temos uma fonte limpa, temos tecnologia conhecida e dominada pela engenharia nacional. E isso apresenta custo reduzido de operação. Para se ter uma ideia, o megawatt médio hoje praticado no Brasil é de R$ 133, mas esse é o médio. Nós vendemos energia muito mais barata. E com as concessões, com a antecipação das concessões ou a prorrogação dos contratos que deveriam passar por uma nova concessão, nós estamos colocando no mercado energia a R$ 32 o megawatt. Só que ao longo dos últimos anos tem havido dificuldade para a construção das usinas com reservatório. Os reservatórios regularizam, estão associados principalmente a despacho de energia com segurança. Só que por questões ambientais e por questões fundiárias, nós temos restrição. Belo Monte, por exemplo, é uma usina com capacidade de mais de 11 mil megawatts de potência instalada. Nós vamos conseguir usar cerca de 3 mil megawatts, porque ela é uma usina a fio d'água. Nós não podemos fazer alagamento, ou seja, nós não podemos ter reservatório, como temos em Itaipu, como temos em outras usinas, o que ajudaria muito a segurança hídrica e a utilização de uma energia limpa. Como forma de mitigar essa exposição, ou seja, de nós não conseguirmos colocar no nosso planejamento mais futuro, porque presente nós temos o suficiente, mas mais futuro, nós não conseguimos expandir o nosso fornecimento por hidráulica, houve um incremento na expansão do parque gerador térmico, notadamente gás, carvão e combustíveis líquidos, que por sua característica de geração, eles estão associados apenas à disponibilidade de combustível e não de condições hidrológicas. Então, hoje nós temos no Brasil o que a gente chama de uma matriz de geração hidrotérmica, complementada por outras fontes renováveis, como a fonte eólica e de biomassas que eu disse aqui. Como, por que e quando as térmicas são despachadas?
A operação integrada das diversas fontes do Sistema Nacional tem por base a minimização do custo, ou seja, a modicidade tarifária, o custo total da operação, que é prevista num futuro de 5 anos. Então, todas as vezes em que a energia produzida por fonte hidráulica ficar mais cara, porque ela tem restrição, como é um momento que nós estamos vivendo hoje, ou seja, o valor da água ser mais elevado pelo estresse hídrico, nós começamos a despachar as térmicas pelo valor mais baixo das térmicas. Mas elas são necessárias, porque elas dão segurança ao sistema, que era uma coisa que nós não tínhamos em 2001 e 2002. Nós não tínhamos nem a geração hidráulica, porque nós não tínhamos investimento, e nós não tínhamos nem a térmica para dar segurança ao sistema. Então, quando nós temos o valor da água projetado em 5 anos, por escassez maior em reservatórios, maior do que o valor da térmica, nós despachamos a térmica. É um modelo efetivado por uma cadeia de modelos matemáticos, são 2.000 cenários feitos pela ANEEL, que de forma integrada define o despacho. Então, nós observamos que os armazenamentos elevados nos reservatórios de usina hidrelétrica, quando temos essa condição, nós não usamos a térmica e remuneramos a térmica apenas pelo valor do investimento, que é um valor baixo, que é diferente do investimento da hidráulica, que o investimento é alto e a operacionalização mais baixa. Na térmica é diferente. Então, quando nós não precisamos usar a térmica, nós remuneramos a térmica pelo investimento. E quando precisamos, temos que remunerá-la pela operação. E é o que está acontecendo agora. Como nós estamos com volume baixo, mas nós não estamos aquém da nossa capacidade física instalada, nós temos capacidade, mas para equilibrar o sistema, nós estamos despachando energia térmica. E isso equivale a muito pouco percentual na nossa matriz, 14%, como eu falei, e estamos utilizando 16 mil megawatts. Isso não tem nada a ver com a MP 578, com a prorrogação dos contratos de energia. Isso tem a ver com uma realidade do nosso sistema, como ele foi concebido e que ele dá segurança. Este é o maior estresse hídrico dos últimos 40 anos, atingindo as bacias do Sul e Sudeste, e nós não temos e nem teremos problema de racionamento. E esse custo das energias térmicas é um custo que impacta o sistema. Portanto, não é um custo que o governo tem de responder por ele, é um custo que já é absorvido pelo sistema. O que é a MP 579, que eu ouço muito falar, que é uma MP que desestruturou o sistema elétrico brasileiro e que trouxe problemas às nossas elétricas? Não é verdade, é mentira. Primeiro, porque a concessão de energia elétrica, ou seja, a utilização do potencial hídrico, ele não é uma dação do Estado. Desde 1904, a concessão de energia é vista como reversível. Em 1934, o Código das Águas também deixou isso claro. Nós não damos um rio. O rio é patrimônio da União. Nós emprestamos, concedemos, deixamos utilizar por um determinado espaço de tempo. Pois bem, então todos os contratos de energia feitos nesse país têm tempo, têm termo. Nós tivemos um período em que o Estado brasileiro era o maior operador, no regime militar e um pouco mais adiante na década de 80. Em 90 começou a iniciativa privada. Então, como o Estado era o grande operador, ficava-se meio sem preocupar-se com essa questão da licitação, porque eram as empresas estatais. Ao entrar a iniciativa privada, os contratos têm de ter termo. Nós temos que fazer novas concessões, porque nós não vamos dar um rio à iniciativa privada. Portanto, desde 1999, nós começamos a ter as licitações com termo. 35 anos para energia nova e cerca de 15 anos para energia que nós chamamos velha, ou que já está em operação. Como que nós remuneramos uma usina hidrelétrica? Por 2 custos, OIM, que é a operação e manutenção, e por custos financeiros de investimento. Então, uma usina que tem que se construir é uma usina que custa mais, obviamente, a sua energia do que uma usina construída, porque eu tenho que amortizar o meu custo. O que acontece com os contratos que a presidenta está renovando por força da medida provisória 579, que virou lei?
é energia proveniente de usinas que nós chamamos amortizadas, ou seja, que nós já tivemos os investimentos feitos e que esses investimentos não precisam ser pagos, portanto, eles não precisam compor tarifa, eles têm que ser retirados da tarifa para ter modicidade tarifária. Então, se propôs que essas usinas pudessem, se quisessem prorrogar os seus contratos, os que venciam até 2017, pudessem assim praticar um valor mais baixo. E foi dado o valor de R$ 32,00 o megawatt. A maioria das usinas aderiu. O que o Tesouro está pagando em relação a isso? Dois custos. Um custo que é o investimento não amortizado daquelas que aderiram e quiseram entrar no sistema regulado, e também o custo dos encargos sociais, porque tinha antes, no valor da tarifa, por exemplo, luz para todos ou alguns outros encargos. É isso que o Tesouro está pagando. Ocorre que nós tivemos 3 empresas que não entraram ou que não aderiram à MP. A CESP, a CEMIG e a Copel. Ao não aderirem à MP, ficaram com seus contratos liberados e preferiram vender a sua energia no chamado mercado spot, ou no mercado de curto prazo. Sabe qual é o valor dessa energia no mercado de curto prazo, senhor presidente? R$ 800,00 o megawatt. R$ 800,00 o megawatt. As distribuidoras são obrigadas a contratar 100% da energia que tem que distribuir. Mas nós não podemos obrigar as distribuidoras a ir no mercado spot e comprar R$ 800,00, já que essas geradoras não quiseram entregar às distribuidoras a energia compromissada. Por isso também o Tesouro está tendo que socorrer as distribuidoras, mas não é por conta de um desequilíbrio de cálculo da MP, é por conta de uma não adesão dessas 3 empresas. Só que o contrato dessas empresas vence agora, vence em 2015, 14, 16, vence em 17. E essas empresas vão ter que ser concedidas pelo valor de R$ 32,00 o megawatt-horas. Então, o que nós estamos vendo é um empurrar da barriga com um valor que afeta o consumidor e a economia brasileira. Eu queria fazer esses esclarecimentos, senhor presidente, porque tem muita especulação, tem muita gente falando sobre o setor elétrico, plantando caos, dizendo que tem crise, e eu queria reafirmar aqui a seriedade com que o governo brasileiro tem tratado essa questão. Mesmo estando num estresse hídrico maior dos últimos 40 anos, nós não passaremos por uma situação que nós passamos em 2001, quando nós não tínhamos medidas estruturais para garantir a energia ao povo brasileiro. Então, quero dizer aos senhores senadores, senhoras senadoras, dizer à população que nos assiste pela TV Senado, pela Rádio Senado, que tem muita especulação. Ano passado, as notícias diziam que nós teríamos também racionamento e teríamos problema na geração de energia. Não tivemos. 2008 a aposta era igual, não tivemos. E não tivemos por quê? Porque nós temos um sistema equilibrado, nós temos um sistema que considera a diversidade da matriz, mas principalmente nós temos incentivo aos investimentos para geração, distribuição e transmissão de energia no Brasil. Obrigada, senhor presidente.